Tá, vamos lá. RPG de mesa é um nome autoexplicativo. Se é mesa, então não é teatro. A não ser que você esteja falando do chamado RPG Live Action, também conhecido como RPG ao vivo. Esse sim tem uma mescla com o elemento teatral, mas o RPG original, jogado em mesa, não. Aí você pode argumentar, mas a sigla RPG não significa Roleplay Game? Que em uma tradução é como algo como jogo de interpretação de personagem? Sim, exatamente isso, você está certo. Mas de onde você tirou que esse personagem precisa necessariamente ser interpretado de forma teatral? Isso é uma vertente moderna que veio depois e que não existe na modalidade original. Você tem que considerar que em um jogo eletrônico, por exemplo, você também interpreta um personagem, mas você não precisa bancar o ator, entende? Existe um motivo para o RPG de mesa ser muito mais parecido com o videogame do que com a arte cênica. É porque ambos têm um ancestral em comum, que é o jogo de tabuleiro. Enquanto os primeiros games se inspiraram nos jogos de tabuleiro mesclando tecnologia, o RPG se inspirou nos jogos de tabuleiro mesclando literatura. Ou seja, o RPG de mesa é um jogo de literatura interativa e não um jogo de ações físicas. O verdadeiro cenário do jogo é a própria mente e não coisas externas, entende? Coisas externas como fichas, miniaturas, servem mais como orientação no jogo, mas aquilo não é o jogo em si. O jogo em si acontece na mente. Então, se o seu personagem é um ancião, por exemplo, você não precisa imitar a voz de um ancião. Você apenas precisa falar o que o seu personagem irá fazer e a mente de todos os jogadores ali envolvidos vai imaginar o ancião falando. Isso é a herança da literatura que o RPG herdou. Sem isso, você mata a imaginação criativa, além de desconcentrar os outros participantes. Se o seu personagem dá um grito, por exemplo, você não precisa gritar na mesa. Isso é vergonha alheia. Apenas diga o que o seu personagem gritou. E as outras pessoas vão imaginar toda a dinâmica na mente. Porque se você realmente gritar, além de irritar as pessoas, você vai desconcentrar as pessoas que estão mais imersivas no jogo. Aí você pode tentar argumentar também que mas se você tá falando isso, mas então por que na internet eu vejo frequentemente essas partidas com pessoas fazendo imitações e indo até fantasiadas? A explicação é muito simples. É porque grande parte das partidas gravadas para ir para a internet não vão só querendo atingir o público-alvo. Elas querem também viralizar o máximo e para alcançar o máximo de público possível e furar a bolha. Por isso que elas fazem de uma maneira um pouco mais lúdica, fazem gracinhas, enfeitam, algumas vão até fantasiadas. Porque caso contrário, quem ia se interessar são só aquelas pessoas que estavam mais comprometidas com o RPG clássico, aquelas pessoas que estão mais imersivas mentalmente no jogo, entende? Então, podemos concluir que o RPG é um jogo de interpretação de personagem dentro de uma literatura interativa, onde o processo de imersão é feito pela própria mente e o excesso de elementos exteriores são desnecessários e podem quebrar o processo de imersão.